Olá, primeiros anos. A gente vai continuar com a matéria que a gente já havia aprendido, que é intervalos reais, só que a gente vai ver de onde ele se origina, tá? Então, a prof optou por explicar para vocês primeiro sobre como colocar uma notação de intervalos reais, como fazer efetivamente o intervalo real, para depois a gente ver de onde ele veio, tá? Porque quando a gente começa a ver de onde ele veio, mistura muita coisa, e aí parece que fica muito complicado de aprender. Então, a prof optou por fazer assim, primeiro, tá? Então, o nosso assunto principal é inequações. E aí a gente vai usar intervalos reais em alguns momentos dessa inequação, pra gente poder ver de onde ele veio, de onde ele originou, tá? O que é uma inequação, prof? Uma inequação, ela é parecida com uma equação. A gente usava bastante equação. Desde o 7º ano, vocês aprendem equações assim, onde a gente tem o igual, e vai o x para um lado e letra para o outro, tá? Isso aqui é uma equação, onde a gente quer encontrar um valor igual a zero. O que é uma inequação, prof? Uma inequação é quando a gente tem alguma coisa bem parecida com uma equação, só que em vez de igual, a gente tem os símbolos de maior, maior igual, menor e menor igual, tá? Como que a gente usa? Ó, eles resolvem de maneira bem semelhante, tá, gente? Vai ser letra para um lado, número para o outro, só que em vez de a gente ter igual, a gente vai ter aqui os símbolos de maior, menor, maior igual e menor igual, tá? Eu vou fazer aqui com vocês exemplos que mostram de onde veio essa equação, de onde ela surge, a inequação, para depois a gente poder colocar ela dentro do intervalo real, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender inequações, a gente vai dar uma olhadinha nesse exemplo. Juliana produz por semana 100 trufas e tem um custo de R$150. Juliana não quer ter prejuízo. Qual o valor mínimo que ela deve vender as suas trufas? Então, a Juliana, ela vende 100 trufas. Vou pegar um rascunhozinho aqui pra gente fazer antes, tá? Juliana, ela vende 100 trufas. É o que ela vende por semana. E ela tem um custo de R$150. Vocês concordam comigo que um custo é um valor que ela vai ter que tirar do lucro dela? Então, o custo, ele vai vir com sinal de negativo, tá? Porque o custo vem com sinal de negativo e o lucro vem com sinal de positivo. Vocês conseguem ver a diferença? Tá? O que custou a gente vai tirar. Por exemplo, uma conta de luz é um custo numa casa, então ele é sempre negativo. Quando a gente vai pagar ela no banco, em qualquer lugar, um dinheiro que a gente tira do nosso dinheiro, então ele vem com sinal de negativo, tá? E ela não quer ter prejuízo, ela quer saber qual é o valor mínimo ela deve vender para ela não ter prejuízo. Se eu fizer uma equação igual a zero, significa que ela ter zero? Ela ter dinheiro nenhum. Ela também, tudo bem, prof, ela não vai ter prejuízo, não. Mas ela também não vai ter lucro, tá? Então, se a gente fizer uma equação igual a zero, a gente não vai estar ajudando ela no que ela precisa, porque ela não quer ter prejuízo, ela quer saber o valor mínimo para não ter prejuízo. Por quê? Porque daí ela quer vender um valor maior para ela começar a poder ter lucro. Então, a gente não vai fazer uma equação onde a gente vai igual a zero, a gente vai fazer uma equação onde a gente vai botar o símbolo de maior, ó, tá? Faz o setezinho, símbolo de maior, e a gente vai botar um igual, que pode ser zero, pode, tá? Mas ele pode ser maior que zero, que é o que ela quer. Porque daí, se for maior que zero, ela começa a ter lucro. Se for menor que zero, por exemplo, ela só tem prejuízo, tá? Então, a gente vai montar essa equação dessa maneira, ó. Ela vende 100 trufas. E 100 trufas a quanto? Por exemplo, se ela vender 100 trufas a R$2, por exemplo, só um exemplo. A gente faz 100 vezes 2 e encontra 200. Não é assim? Então, só que a gente não sabe quanto que ela vai vender, não tem R$2 ainda, 3, 1,50, a gente não sabe. Então, a gente vai fazer assim, ó, 100 vezes x, porque x é o valor que ela vai vender a trufa. E aí, a gente coloca o valor que ela vai vender a trufa aqui e a gente já sabe quanto ela vai arrecadar vendendo as 100 trufas. Essa equação é só assim, prof? Não. Nessa equação aqui do valor da trufa, eu tenho que tirar o custo dela. Qual que é o custo dela? 150. Então, ó, Juliana produz por semana 100 trufas e tem um custo de R$150. Então, como que vai ser o valor que ela vai ganhar? Ela vai ganhar o valor que ela vender 100 trufas tirando 150, que é o custo. E isso vai ser lucro. Se ela vender, por exemplo, a R$200, tira 150, ela vai ter R$50 de lucro, tá? Aqui eu quero que ela não tenha prejuízo, então eu vou colocar maior e igual a zero. Se for igual a zero, ela não tem prejuízo.
E se for maior que zero o resultado, significa que ela vai ter lucro. Então, a gente vai usar o símbolo de maior ou igual, tá? Então, olha só. Primeira coisa é a gente colocar a equação aqui, ó. 100 x, ou 100 vezes x é a mesma coisa, tá? Menos 150 maior ou igual a zero. Essa aqui é a equação do custo da Juliana na produção das trufas dela, tá? E agora a gente vai resolver normal, ó. É letra para um lado e número para o outro. Então, desse lado vai ficar o 100x. Desse lado aqui, ó, já tava o zero. Eu vou pegar o menos 50, vou mudar, menos 150, vou mudar de lado. Se ele era menos, ele vai passar mais. Igualzinho a gente já fazia, tá, gente? Não tem mudança. X, só que em vez de usar o igual, eu vou usar o maior igual. 0 mais 150, 150. Das próximas vezes, eu nem preciso colocar o zero aqui, né? Porque o zero não vai mudar. Posso botar direto 150 quando eu passar. E aí, agora aqui a gente tem uma multiplicação, lembra? Então, esse zero que tá multiplicando, esse 100 que tá multiplicando, pode passar pra cá dividindo. Eu tenho 150 para dividir por 10, por 100, eu posso cortar os zeros. E sobra 15 por 10, isso dá 1,50, tá, gente? Então, o que eu cheguei, ó? Que o x tem que ser maior ou igual a 1,5, a 1,50 no caso de dinheiro. Então, qualquer valor maior que 1,50, ela vai ter lucro. Qualquer valor menor que 1,50, ela vai ter prejuízo. E se ela vender exatamente a 1,50, ela vai ter nem lucro e nem prejuízo. Vamos conferir isso aqui? Ó, 100 vezes x menos 150 maior ou igual a zero. Olha só, eu vou colocar 1,50, tá bom? No lugar do x, pra gente ver quanto dá. 100 vezes 1,50 menos 150 maior ou igual a zero. 100 vezes 1,50, 100 vezes 1 é 100. 100 vezes 50 centavos é 50 reais. Então, aqui dá 150. Menos 150, tá vendo esse aqui? Maior ou igual a zero. Isso aqui, 150 menos 150... é zero. Então, zero é maior ou igual a zero. É igual, né? Porque a gente tem esse igual. Então, se ela vender a 1,50, ela não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Ó, lembra que a prof falou que se ela vender mais que 1,50, ó, x maior ou igual a 1,50? Então, se ela vender mais que 1,50, vamos botar que ela vai vender a 2, eu já fiz a conta, vamos botar que ela vai vender a 3 reais, ó. Então, se ela vender, se o x for 3, ó. Então, vai ser 100 vezes x menos 150 maior ou igual a zero. 100 vezes aqui é 3 menos 150 maior ou igual a zero. 100 vezes 3, 300. 300 menos 150, 150. 150 é maior ou igual a zero. Sim, é verdade? Então, 150 no caso seria o lucro que ela teve. E realmente foi maior que zero. Então, tá vendo que esse valor aqui, ó, ele é bem importante, porque ela consegue entender que se for maior que ou igual a 1,50, ela não tem prejuízo, mas se for menor, ela tem prejuízo. Vamos fazer a continha. Se ela vender a R$1, prof. Ó, tá vendo que aqui tem que dizer que é maior que 1,50 para ela ter lucro, mas vamos botar R$1 para ver se ela vai ter prejuízo mesmo. 100x menos 150, vou jogar mais pra cá, igual a zero. Ó, 100 vezes, agora o meu x é 1, menos 150 maior ou igual a zero. 100 vezes 1, 100, menos 150 maior ou igual a zero. 100 eu tiro 150, eu tenho mais dívida, eu ainda vou ficar devendo 50, olha pra cá. Eu tenho 100, devo 150, pago, pego 100 daqui, pago e ainda vou ficar devendo 50, hein? Ó, 50 é maior ou igual a zero? Não, isso aqui é falso. Por que isso daqui é falso? Porque essa equação, ela me fala que os valores têm que ser maiores que 1,50. Então, isso aqui é falso, quer dizer que isso daqui, ela vai ter realmente o prejuízo de 50 reais, tá? Isso aqui é falso. Tá? Por que isso daqui é falso? Porque essa equação aqui, ela não sai. Ó, menos 50 não é maior que zero, né? Então, ele já tá errado. Por quê? Porque essa equação, ela é feita pro x, que são maior ou igual a menos 1. É igual a 1,5, 1,50, tá? Então, é assim que funciona a equação. Se eu fosse escrever, por exemplo, gente, isso daqui, ó, em intervalo real, ó, eu ia colocar, o x, ele tem que ser maior ou igual a 1,5,
Então, aqui eu ia achar 1,5, tá vendo que ele tem um igual, então é bolinha fechada. Eu ia achar 1,5 aqui, ele tem que ser maior que 1,5. Assim é por intervalo real. Se eu fosse escrever por conchetes, olha só, 1,5, ou você é uma vírgula maior para não confundir com a outra vírgula, tá? Mais infinito, porque ele foi pro infinito. Se eu escrevesse por representação de conjunto, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 1,5. Olha que perfeito. Essa equação, essa inequação, deu origem a esse intervalo real, com essa representação por conjunto e essa representação por conchetes. Então, é daí que surgiu ela, mas a prof viu a necessidade de a gente fazer o contrário para poder entender, tá? Ó, e se Juliana quisesse ter lucro de R$500 ou mais, quanto deve vender suas trufas? Então, se ela quisesse ter lucro de R$500, olha só pra prof, ou mais, né? É o 100x, que é as 100 trufas que ela vai vender, menos o custo dela. Só que aqui, ó, a gente vai botar maior e igual a 500, porque ela quer um lucro superior a 500. Ó, ela quer ter um lucro de R$500 ou mais. Então, eu vou botar maior e igual. Ó, vou deixar o 100x desse lado. Vou deixar o 500, ó, deixei o 100x desse lado, deixei o 500. Vou passar esse 150, que era menos, pra cá mais. $500 mais 150, 650. Esse aqui que tava dividindo passa pra cá multiplicando. Opa, que tava multiplicando passa pra cá dividindo. Posso cortar os zeros. 65 por 10 dá 6,50. Ó, então, para ela ter R$500 de lucro ou mais, ela tem que vender a trufa a 6,50 ou mais que 6,50. Então, o X tem que ser maior que 6,5, tá? Então, se ela vender a 6,5, ela vai ter R$500 de lucro. Se ela vender qualquer valor a mais que 6,50, ela vai ter mais que R$500 de lucro, tá? Então, é daí que surgem as inequações. Aí, a gente poderia fazer intervalo do mesmo jeito aqui, tá? Ó, a gente quisesse fazer um intervalo aqui, vamos fazer um bem pequenininho, bolinha fechada, no 6,5, ela quer valor maior, né? Aí, aqui, fechado no 6,5 e mais infinito. E a gente podia resolver do mesmo jeito, só que aqui colocar 6,5 para essa segunda aqui, tá? Então, não é difícil, é só a gente prestar atenção que a gente encontra a resposta. Ó, um engenheiro, ao realizar seus cálculos para seu projeto de construção, obtém uma desigualdade. Uma desigualdade é uma inequação, tá? Uma desigualdade é quando não tem um igual, é quando tem um símbolo de maior, menor, maior, igual, enfim. Para completar seu projeto, ajude a obter essa solução. Então, ele tem essa equação aqui, ele precisa resolver essa equação para colocar dentro do seu projeto. Isso daqui pode ser a proporção de cimento que ele usa, esse X pode ser, sei lá, pás de cimento, esse aqui pode ser um valor que ele coloca de algum outro material, um custo que ele tem para colocar junto com o cimento. Isso tudo tem que ser maior, por exemplo, que 12, que é o custo que ele tem com a obra toda, enfim, pode ser várias coisas, tá? Mas só pra gente entender que deu essa inequação aqui. A gente vai resolver, ó, letra para um lado e número para o outro, ó, 12. Tá menos 20, passa pra cá, mais 20. 4x, ó, aqui é o símbolo de maior, 12 mais 20, 32. Esse 4 tá multiplicando, passa pra cá, dividindo. X, 32 dividido por 4, 8. Então, qualquer x maior que 8 resolve a equação dele. Então, ele sabe que o valor de x tem que ser maior que 8. E é maior que 8, então não pode ser igual a 8. O 8, por exemplo, não é solução dessa equação, tá? Então, tem que ser números maior que 8. 8,1, 8,5, 8,002, tá? É tudo maior que 8, todos esses servem. Se a gente fosse fazer a representação por reta, a gente ia colocar bolinha aberta pro 8, e é maior, então ia ser para esse lado. Representação por conchete aberta, então é assim de cos, e mais infinito, que é sempre aberto. X pertence aos reais, tá o quê? X maior que 8. Bem tranquilo, né, gente? Tá? Agora aqui eu não vou mais fazer representação por reta.
nem conchetes, nada. Eu só vou resolver as inequações, tá? Então, eu vou resolver essa primeira inequação aqui, ó. 2x menos 15 menor que menos x. Então, vamos lá. Letra para um lado, número para o outro. O 2x vai continuar aqui. Esse menos x eu vou trazer ele para o outro lado. Se ele tá menos, ele vai passar para cá mais. Esse menos 15, eu vou colocar ele pro outro lado. Se ele tá menos, ele vai passar pra cá mais. Então, 2x mais x, 3x. Ó, aqui tem 1, 2 mais 1, 3. Esse 3 tá multiplicando, passa pra cá, dividindo. Opa, vendo? Ó, fazer o igual. 15 dividido por 3, 5. Então, a resposta é x menor que 5. É a resposta dessa inequação. Para nós, a gente só quer, aqui a gente só quer resolver a inequação. Nessa aqui a gente faz a resolução e faz o desenho se for necessário. Nessa eu só quero a resolução. Ó, mesma coisa aqui, ó, x maior ou igual, o menos 2 eu vou deixar aqui. Esse aqui que eu vou mudar de lado tava mais, passa menos. Ó. X maior ou igual. Eu devo 2, eu devo 12, quer dizer que eu devo 14. Então, duas dívidas, continua uma dívida maior, tá? Essas duas aqui eu quero bastante atenção, que elas têm... A inequação, ela tem uma regrinha, tá? Ela não pode ter um número negativo pro x. E se ela der um número negativo pro x, a gente tem que fazer, usar o menos 1. Então, eu vou ensinar nessas duas aqui, ó. Então, eu vou deixar o x aqui. Vou resolver ela primeiro normal, tá? E o menos 2, ó. Esse que tá menos 10, passa pra cá, mais 10. Vai ficar menos x. Aqui eu devo 2, eu tenho 10. Eu pago e sobra pra mim 8, tá? Ó, essa equação não pode ficar assim, porque o x não pode ficar negativo. Então, eu vou escrever aqui, ó. X não pode ficar negativo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o menos 1. Então, como que eu uso o menos 1? Eu tenho essa equação aqui, ó. Eu vou usar o menos 1. Quando eu uso o menos 1, eu transformo todos os sinais, todos eles. Então, ó, se aqui ele faz essa seguinte regrinha, ó, ele pega esse menos com menos, fica mais. Então, aqui fica um x positivo. Eu vou mudar todos os sinais, inclusive esse, ó. Esse era o símbolo de maior. Agora, ele vai virar o símbolo de menor. Esse era mais 8, agora ele vai ficar menos 8. Então, olha como eu mudei tudo. Era menos x, ele ficou mais x. Era o símbolo de maior, ele virou o símbolo de menor. Era 8, ele ficou menos 8. Então, usar o menos x, troca todos os sinais, inclusive isso aqui, que é um sinal, tá? Então, se era maior, ele fica menor. Essa é a resposta, tá, gente? Isso aqui é a resposta que faz sentido. Essa que a gente tem que ter. Não pode ter hipótese nenhuma resposta com x negativo. Vamos fazer mais essa aqui, ó. 3x tá desse lado. Esse 5 tá do lado errado. Eu vou passar ele pra cá, ó. É mais 5x, vai passar menos 5x. O 6 eu vou deixar aqui. Esse 8 que tava mais 8 vai passar pra cá. Menos 8. Tá vendo que a prof já botou um igual doida, né? Eu já arrumei aqui. Então, vamos lá. Mantive o 3, eu tive que botar o x para um lado, então, ele era mais 5, virou menos 5. Mantive o sinal de menor ou igual. O 8, que estava desse lado, passou para esse lado negativo. E o 6, que continuou do mesmo lado, não mudou o sinal. Então, vamos lá. Eu tenho 3x e eu devo 5x. Então, eu devo mais, tá? Então, eu vou pegar esse meu 3, eu vou pagar, mas ainda vai ficar faltando 2x. Menor ou igual. Eu tenho 6 e eu devo 8. Então, a minha dívida é maior, quer dizer que eu devo 2. Essa é a minha continha, tá? Aqui, o que que acontece? O x, ele tá negativo, você tá vendo? Então, aí é um problema, não posso ter x negativo. Essa minha conta ainda não terminou, tá? Mas aqui, ó, ele já gera o problema porque eu não posso ter um x negativo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o menos 1. O menos 1, tá? Então, aqui, ó, vai mudar todo esse sinal. Se é menos 2x, vai ficar 2x positivo. Se é o sinal de menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Ele continua igual, só que se era menor, fica maior. Se era maior, fica menor. Era menos 2, vai ficar mais 2 positivo. E agora eu vou continuar resolvendo, ó. Esse 2 pode vir pra cá, então vai ficar assim, ó.
esse aqui, esse 2 vem pra cá dividindo. Ele tava multiplicando, veio dividindo. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 1. 2 dividido por 2, 1. Essa é a resposta. Então, eu usei o menos 1, tá? Nessas duas questões, por quê? Porque a gente tinha aqui um x negativo, por isso, tá? Eu não usei aqui porque em nenhum momento eu tinha x negativo. Então, toda vez que tiver um x negativo, a gente usa o menos 1, tá? Então, era isso. A prof vai passar umas atividades para vocês poderem ir colocando as dúvidas de vocês. Gente, uma coisa importante, se vocês colocarem as dúvidas de vocês lá naquela pergunta particular, eu não consigo encontrar ela, eu só consigo quando eu vou lá ver a atividade. Então, imagina, eu tenho que entrar em todos os meus alunos, né, para poder achar uma dúvida. E não dá para mim fazer isso todo dia. Então, se vocês quiserem que a prof responda rápido, vai lá naquele Hangout e escreve uma dúvida para lá. Na verdade, ele aparece chat para vocês. Quando vocês acertam o e-mail de vocês, tem aqueles 9 quadradinhos, você clica para achar o Google Sala de Aula, lá também tem um chat. Manda por lá que eu posso tirar as dúvidas quando vocês precisarem. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.